Olá, alunos, sejam bem-vindos à minha aula de tópicos especiais. Depois do professor André vir dar uns importantes recados, nós vamos efetivamente iniciar a aula de hoje. Bom, a aula de hoje é uma sequência da aula da última aula, onde nós falamos sobre constituição de empresa. Bom, nós sabemos que para nós contadores, tudo se resume em fatos contábeis. Professor, como assim fatos contábeis? Tudo que efetivamente acontece dentro de uma instituição, dentro de uma organização, nós, contadores, vamos estar contabilizando aqueles fatos. E é a partir daí que nós vamos começar a aula de hoje. Bom, sou o professor Luiz Fernando, sou formado em Ciências Contábeis e a aula de hoje é sobre balanço de abertura. Professor, mas o que seria o balanço de abertura? Quando que se dá? Para que a importância? Tudo isso nós vamos ver na aula de hoje. E para começar efetivamente a nossa aula, eu gostaria de dizer qual é o objetivo dessa aula, o que nós planejamos da aula de hoje. Bom, alunos, primeiramente, proporcionar a você um conhecimento sobre o balanço de abertura. Então, o que é o balanço de abertura? Qual é o conceito de balanço de abertura? A sua importância, as características, obrigatoriedade, operacionalidade, enfim, tudo que vai ser voltado ao balanço de abertura, quando se utiliza e as suas principais características, ok? Bom, muito bem. Então, nós falamos de balanço de abertura. Mas o que é balanço de abertura? Quando se inicia? Quando se encerra? Quando eu considero o balanço de abertura? Quando não é mais balanço de abertura e já passou a ser o balanço social? Tudo isso nós vamos ver na aula de hoje, ok? Muito bem, alunos. É importante ressaltar que balanço de abertura é uma conta transitória, ok? Nós vamos utilizar no lançamento contábil uma conta transitória chamada como balanço de abertura. Bom, este balanço de abertura tem como característica, e dependendo do profissional, do tamanho da empresa, do momento que está sendo realizado, pode ir tanto para o custo quanto até mesmo para o passivo, ok? Depois, ao final do exercício, essa conta de transição ela é zerada. Bom, quando que se dá o balanço de abertura? O balanço de abertura, ele é efetivamente o início de todo o processo contábil. Se partirmos do pressuposto que a contabilidade é obrigatória para as empresas, mediante a Lei de 6.404 de 1976, de lá para cá, essa obrigatoriedade da escrituração contábil já dá como entender o início da contabilidade. E como que se inicia efetivamente a contabilidade? Com o balanço de abertura. Professor, nós vimos na aula passada que existe algum tipo de empresa. Entre elas, o microempreendedor individual, que não está obrigada a ter a escrituração contábil. Bom, desculpa, aí nós temos um caso isolado e uma particularidade desse tipo de empresa. Agora, se essa empresa que não tenha a contabilidade como obrigatória e ela migra para um regime obrigatório, esta migração, primeiramente, nós vamos ver no decorrer da aula de hoje que ela precisa fazer um levantamento patrimonial. Este levantamento patrimonial vai caracterizar todos os bens direitos da empresa e também as suas obrigações. Bom, quando nós falamos de bens e direito e obrigação, nós estamos falando de patrimônio. Quando nós falamos de patrimônio, nós estamos falando de balanço. E o balanço de abertura nada mais é do que migrar esse inventário patrimonial, o levantamento patrimonial e registrar contabilmente. A grande diferença é que o fato contábil já existente vai ser lançado na contrapartida de uma conta transitória. Luca Pacioli, na década de 74, já criou o método de partidas dobradas. O mesmo valor creditado tem que ser debitado. Se eu faço uma compra de mercadoria, os lançamentos contábeis já estão praticamente amarrados. Compra de mercadoria a fornecedor, imposto a recuperar a compra de mercadoria, enfim, tudo que envolve o fato contábil de compra. Agora, quando há um levantamento patrimonial, não existe o fato de origem. O fato de origem é este levantamento patrimonial. Por isso que as contas serão transitórias para o balanço de abertura, ok? Bom, fizemos uma breve introdução sobre o balanço de abertura, sobre a parte de registro, mas vamos entender a parte conceitual do balanço de abertura. Acompanhe comigo no quadro. Bom, alunos, balanço de abertura, ok?
Bom, então, a obrigatoriedade, partindo do pressuposto que a entidade, a empresa, a sociedade, está obrigada à escrituração contábil. Então, o balanço de abertura da escrituração contábil é a alternativa colocada à disposição das empresas e demais entidades, com ou sem fins lucrativos, para passarem a processar regularmente a sua escrituração contábil. Regularmente, aluno. Bom, professor, se desde 76 a obrigatoriedade pela escrituração já se dá, por que nos dias de hoje a gente pode ter o balanço de abertura? O que acontece, aluno, é que muitas das vezes a empresa está obrigada a uma escrituração contábil, mas pela sua atividade, pelo tamanho da empresa, pelo porte, ou por uma desatenção, por falta de conhecimento, por falta de assessoria, por não procurar um profissional da área contábil, enfim, N motivos que podem levar a empresa a não ter uma escrituração regular. A partir do momento que anseia a necessidade de criar o controle, de levantar as informações, seja para uma instituição financeira e captação de crédito, seja para entrar numa licitação, seja para regularização própria, seja para uma das principais funções da contabilidade, que é o apontamento de informações para a tomada de decisão. Pode ser que em determinado momento a empresa que era irregular necessita de uma contabilidade regular para poder dar crescimento ao seu negócio. A partir daí surge a escrituração regular e a empresa, mesmo estando obrigada, começa a levar a eito a sua contabilidade. É deste momento que surge o balanço inicial, o balanço de abertura. Bom, aí nós temos duas vertentes. A empresa que, desculpa, é obrigada a ter a escrituração e não foi feito, estando irregular com todas as normas contábeis, com toda a legislação, enfim, com todas as situações e normas e princípios contábeis. Empresas que recém-constituídas, que precisam iniciar as suas atividades contábeis. Então, nessas duas vertentes, nós podemos ter, seja pela regularização da escrituração, ou seja, por o início das suas atividades. Professor, então somente essas duas hipóteses? Não, querido. Nós temos uma terceira hipótese, talvez, que seja mais predominante para os contadores que prestam serviço. Bom, aqueles contadores que prestam serviço, pode ser que no decorrer do exercício, no decorrer das suas atividades, uma empresa o procure. Então, o exercício já está rolando, o exercício social já está acontecendo e no decorrer do exercício uma empresa o procure porque está descontente com outro profissional e gostaria de transferir para a responsabilidade deste novo. Bom, até aí tudo bem, se faz o acordo, pede a rescisão do outro profissional e o contador novo começa a trabalhar. Só que daí nós estamos no meio do ano, no meio do exercício. O que acontece? O contador antigo vai encerrar parcialmente as suas demonstrações. Vai assinar o balanço, demonstração de resultado, demonstração de fluxo de caixa, enfim, as demonstrações principais e secundárias, todos os livros, diário, razão, tudo aquilo que for caráter obrigatório, o contador antigo vai finalizar. Passa então o novo contador pegar essas demonstrações encerradas parcialmente pelo outro profissional, espero que vocês estejam me entendendo, e para o início da atividade com o novo contador, abre-se um balanço de abertura com os saldos que foram disponibilizados pelo contador antigo para dar sequência ao exercício até o final do ano, ok? Conseguiram entender? Então nós temos duas vertentes, a regularização ou troca de profissional e a constituição da empresa e o início dos fatos contábeis, ok? Muito bem, então nós já entendemos quando se inicia o balanço de abertura. Mas vamos dar sequência na parte conceitual? Muito bem, acompanhem comigo. Desculpa, aluno. Essa é uma alternativa, qual alternativa? A definição e a composição do balanço de abertura pode ser utilizada por empresas que já em atividade, que não tenha contabilidade organizada. Ou seja,
empresas e microempresas, empresas de pequeno porte. Desculpa, aluno. Que mesmo tendo a sua obrigatoriedade na escrituração contábil, não levou a eito, não deu atenção, não procurou um profissional da área, não executou as atividades, não registrou os fatos. E tudo isso cria-se, e tudo isso para a constituição ou sequência da empresa. Bom, mas aí neste momento surge a necessidade de levar a empresa mais a sério, seja por N fatores, como nós já conversamos, ok? Bom, aí se inicia a contabilidade pelo balanço de abertura. Professor, mas se a empresa está constituída, se ela está obrigada a declarar, a apresentar as informações, caso ela não venha realizar esta obrigatoriedade, ela está passivo de alguma penalidade? Obviamente que sim. Veja, hoje com a tecnologia de informação, vamos partir do pressuposto de nota fiscal eletrônica. Se essa empresa emitiu nota fiscal ou adquiriu mediante a nota fiscal eletrônica e não registrou, não escriturou essa nota, ela já pode levar um auto de infração. Se ela escriturou essa parte fiscal, mas não contabilizou, também pode ter um auto de infração. Por quê? Porque ela não vai ter dados para gerar o livro diário, não vai ser registrado, não tem o balanço patrimonial, não tem a demonstração de resultado, as demonstrações acessórias. O contador que está responsável, essa empresa, mediante uma fiscalização do Conselho Regional ou Federal de Contabilidade, também pode sofrer uma auto de infração ou uma notificação para colocar tudo em dia. Enfim, muitos fatores podem acontecer, ok? Mas vamos partir do básico, que a obrigatoriedade existe e deve ser cumprida. Se não foi cumprida, precisa ser regularizada. E a partir daí que nós vamos começar com o balanço de abertura. Vamos dar sequência? Muito bem. Bom, então nós temos nas atividades já decorrentes e não contabilizadas. E também daquilo que nós já falamos na aula passada e voltamos a falar na aula de hoje, mediante ao balanço de abertura, a escrituração contábil sobre as empresas que estão iniciando as suas atividades. Essas também, como que se inicia as atividades? Pelo balanço de abertura. Como que se dá o balanço de abertura? Pelos fatos contábeis iniciais. Quais serão os fatos contábeis iniciais? Bom, aluno, se recorda do processo de constituição de empresa? Bom, esses já são os fatos contábeis. Professor, quais seriam os fatos contábeis da Constituição que pode levar para a balança de abertura? Veja, se recorda de todo o processo de Constituição, existe um item muito importante, capital social, ou a promessa de disponibilização de recurso. Pois bem, quando há a subscrição, quando há a integralização, existe o fato contábil. O balanço de abertura nada mais é do que o início dessa contabilização. Por exemplo, capital social a capital subscrito. Capital subscrito a capital a integralizar. Capital a integralizar a caixa banco. Ou móveis, equipamentos e veículos mediante a integralização do capital, seja por espécie ou seja por bens. Então já iniciamos fatos contábeis que têm a sua constituição e que já é transferida para a demonstração de resultado. Desculpa, para o balanço patrimonial. Para a demonstração de resultado, ainda nós temos taxas de cartório, despesa com cartório, taxas pagas para a Constituição. Também já pode ser reconhecido como despesa de Constituição, ou despesa administrativa, ou qualquer nomenclatura que o profissional da área gostaria de usar. Mas o importante ressaltar é que esses fatos iniciais já estão lá no balanço de abertura. Bom, o balanço é a demonstração que define o patrimônio. O patrimônio é definido por bens, direito e obrigação. Na constituição da empresa, também se mantém da mesma proporção com relação ao balanço de abertura. O balanço de abertura é o espelho do balanço patrimonial. A única diferença é que é o início do processo ou início de regularização. Ok? Muito bem, alunos. Vamos dar sequência?
Ainda como definição do balanço de abertura, o balanço de abertura nada mais é do que o ponto de partida. É uma reconciliação entre a contabilidade e os procedimentos. É uma reconciliação entre a contabilidade e a empresa. Se nós partimos do pressuposto que o contador é terceirizado, é a reconciliação do contador para o seu cliente. É a necessidade que gerou para o cliente buscar novamente o profissional da área contábil para regularizar a empresa. Professor, qual é a responsabilidade do contador para com que a empresa não tenha a escrituração contábil em dia? Aluno, essa pergunta é muito pertinente, ok? Veja só, se você é um prestador de serviço, no próprio contrato de prestação de serviço, você tem que identificar que a contabilidade, a escrituração fiscal, os cálculos trabalhistas, só serão realizados mediante a disponibilidade de documentação. Obviamente que isso não exime a nossa responsabilidade. Nós somos corresponsáveis, mas cabe ao contador se precaver documentalmente sobre a não disponibilização, sobre a inatividade da empresa, sobre a não responsabilidade da empresa mediante a contabilidade e as suas obrigações. Caso o contador não se atente a esses detalhes, ele também pode ser responsável pela falta de reconhecimento dos fatos contábeis, ok? Então, lembre-se, se você for um terceirizado, sempre documente, busque estar dentro das normas, busque o Conselho Federal de Contabilidade e as instruções que ele nos dá para esse tipo de situação, se precaver sobre todos os fatos, para que qualquer penalidade futura, nós podemos ter o respaldo documental sobre todos os fatos contábeis. Agora, isso não quer dizer que a orientação para o nosso cliente não deve ser nossa. Olha, deve ser assim, tem que criar uma rotina, nos mande a documentação para ser registrado em tempo hábil. Enfim, todo o processo de prestação de serviço mediante a sua operacionalidade, mediante a operacionalidade do escritório. Ok? Isso nós estamos falando de prestador de serviço. Agora, se o contador for um contador interno, aí o agravante é maior ainda. Por quê? Porque ele está internamente, ele só cuida dessa empresa, ele tem acesso a toda a documentação e se não tem uma escrituração em dia, provavelmente esse contador vai ter que se explicar o porquê não realizou a escrituração, ok? O Conselho Federal de Contabilidade provavelmente vai notificar, dar um prazo para ele regularizar. Mas enfim, o que importa é que tanto o terceirizado quanto o contador é corresponsável pela escrituração contábil e pela rotina da contabilização dessas empresas. Vamos dar sequência? Muito bem. A grande maioria de pequenas empresas não tem contabilidade. Desta forma, o início da contabilização é o balanço de abertura. O balanço de abertura baseia-se em informações fornecidas pela empresa, baseando em documentação hábil e idônea, com total respaldo da administração, inclusive assinado por ela. Então, a responsabilidade pela documentação é da administração, é da gestão da empresa, mesmo sabendo que as empresas de pequeno porte, empresas pequenas, muitas das vezes não têm essa administração a êxito, geralmente os sócios que cuidam da empresa, geralmente é um filho que está cuidando da parte administrativa, não tem muita noção, daí cabe ao contador sempre estar orientando, ok? Mas o importante é que você tenha a documentação idônea e com tempo hábil para poder dar todo o procedimento, para que você possa ter todo o respaldo da documentação, ok? Bom, o início da escrituração contábil, da integralização do capital ou da abertura, aí já não tem esse problema, ok? O balanço de abertura vai ser mediante ao contrato social. Desculpa, o contrato social ele é reconhecido como documento idôneo, mas não quer dizer que a integralização está lá. A comprovação da integralização vem dos sócios, mediante, se for espécie, recibo, se for transferência bancária, o comprovante de transferência, se for em cheque, cópia de cheque, se for o veículo devidamente regularizado junto ao Detran, enfim, N situações que possam comprovar o fato contábil, ok? Muito bem. Deverão ser escrituradas as contas do ativo,
passivo, bem como as contas de resultado, desculpa, junto ao balanço de abertura. Então, o balanço de abertura, aluno, você pode criar tanto as contas patrimoniais, como até as contas de resultado na contrapartida do balanço de abertura. Você tem o balanço patrimonial, formado por bens, direito e obrigações, e também as contas de resultado, receita, deduções legais, despesas operacionais, custo de mercadoria, o custo de produto e o resultado acumulado ou resultado de exercício anterior, ok? Se vier de um outro profissional, tudo isso fica mais fácil, porque já vai ter encerrado parcialmente as demonstrações. Agora, se não tem contabilidade, tudo isso vai precisar de um levantamento patrimonial. Então, a empresa faz o levantamento patrimonial, o responsável legal assina essa documentação para que o contador possa dar início às suas atividades e início ao balanço de abertura, ok? Vamos dar sequência? Bom, aí nós temos o levantamento patrimonial. Enquanto as contas de ativo, passivo e demonstração de resultado, no levantamento patrimonial, o balanço de abertura deve coincidir centavo a centavo para com a contabilidade repassada pelo antigo responsável técnico ou pelos documentos reportados pela empresa ou pelo levantamento patrimonial, devidamente assinado e reconhecido pela administração da empresa, ok? Então, o que acontece, aluno? Quando se dá a constituição do balanço de abertura, nós só vamos fazer mediante a documentação. Então, como todas as empresas praticamente estão obrigadas à escrituração completa da contabilidade, inclusive o livro diário, numa transferência ou numa transição de troca de profissional, a documentação já vai vir praticamente pronta. Se o outro profissional tiver o zelo, ele vai vir já nas normas contábeis, com as regras no Código Civil, com as regras contábeis, com os princípios contábeis. Então, é somente uma transição. Você pega os saldos finais e inicia como os seus saldos iniciais para que você possa começar a levar, consequentemente, a contabilidade. Lembre-se que todas as demonstrações, tanto a principal como a secundária, ela tem que ser assinada e encerrada parcialmente. Até mesmo o livro Razão, o diário, tem que ser finalizado parcialmente, assinado e transferido para o outro contador, ok? Quando nós falamos de livro, é comum acontecer de um outro profissional conversar com um novo e dizer, olha, eu vou imprimir o livro até a parte que cabe a mim, não vou arquivar na junta, não vou finalizar, e você imprime a sua sequência e a partir dali cria um livro só. É o correto? Não é o correto a fazer, ok? O correto é que cada profissional encerre parcialmente, encerre o seu livro parcialmente, depois você faça o teu. Faça uma ressalva na junta comercial para arquivo dos dois livros, tanto a primeira parte quanto a segunda parte, informando que houve troca de profissional. Nas notas explicativas, também é importante ressaltar essa troca de profissional, ok? Vamos dar sequência? Bom, no ativo deverão ser inventariados. Então, no levantamento patrimonial, no encerramento parcial dos balanços, tem que constar no ativo tudo que tem em dinheiro em caixa em bancos, ou seja, todo disponível, também equivalente de caixa, as mercadorias, os produtos, as matérias-primas, as duplicatas a receber, os bens do ativo permanente, assim como as depreciações dos bens imobilizados, como se tivesse sido contabilizado nos períodos anteriores. Então, nada mais é do que você lançar o saldo final do outro responsável para a sequência do seu processo, ok? Quando nós falamos de balanço de abertura no levantamento patrimonial, ok? Provavelmente a depreciação, o contador terá que realizar o cálculo manualmente, ok? O controle de estoque, provavelmente o contador terá que fazer
manualmente, pelo menos tentar encontrar uma solução para isso, ok? Porque a empresa não tinha uma contabilidade. Agora, se vem de outro, daí tudo fica mais fácil, tudo fica mais coeso, mediante a inserção dos fatos e dos dados e dos saldos apontados para a sequência da contabilidade, ok? Muito bem. Então, se é uma transferência, a contabilização dos períodos anteriores fica muito claro mediante as demonstrações erradas parcialmente. Se a empresa não tem uma contabilidade, mesmo tendo obrigada, e faça o levantamento patrimonial, este levantamento, mesmo sendo assinado pelos administradores, não vai ter todas as informações necessárias para o contador. Então, provavelmente, ele terá que apontar, demonstrar o que necessita para que a empresa possa realizar os procedimentos, ok? Muito bem, alunos. Quando nós falamos no parte de passivo, deverão ser arroladas todas as obrigações. Então, obviamente, que centavo a centavo tem que ser transferido para o balanço de abertura. Alunos, o balanço de abertura tem a mesma estrutura de um balanço social. Ativo e passivo, ativo circulante, ativo não circulante, disponível, créditos, estoque, clientes, imobilizado, intangível, as suas obrigações também, como passivo circulante e passivo não circulante, enfim. Tudo será constituído e transferido para o balanço de abertura. Então, será caixa, debita-se caixa a balanço de abertura, ok? Saldo transferido de outro profissional ou do levantamento patrimonial. Imobilizado, veículos, máquinas, equipamentos a balanço de abertura. Contas a pagar, balanço de abertura a obrigações a pagar. Então, percebe-se que o lançamento, ele é da mesma maneira, ok? Usa-se a conta transitória de balanço de abertura e a contrapartida para as contas de ativo e para as contas de passivo, ok? Muito bem, mas e se no levantamento tiver um lucro ou prejuízo? Como que se dará esta contabilização? Vamos ver no quadro. Bom, no patrimônio líquido, assim como no balanço social, a diferença entre o ativo e passivo será o patrimônio líquido, ok? No balanço patrimonial, no que tange o patrimônio líquido e a diferença, se for devedora ou credora do ativo, menos o passivo, ela deve ser lançada como lucro ou prejuízo. Então, o lucro ou prejuízo eventualmente apurado em levantamento patrimonial deverá ser transferido para o patrimônio líquido, ok? Professor, como que se dá esse levantamento, esse lucro ou prejuízo acumulado? Após o levantamento do patrimônio, a empresa tem que identificar se houve lucro ou prejuízo. Se há um saldo positivo, lucro acumulado. Se há um saldo negativo, prejuízo acumulado. Professor, mas a Lei 11.638 não trouxe o fim do lucro acumulado, do prejuízo acumulado? Na legislação, ela diz que será encerrado gradativamente. Então, quando tiver saldo, ela vai zerando. Depois passa para reservas, ok? Bom, neste caso, nós vamos ainda trabalhar com o patrimônio líquido e o lucro ou prejuízo acumulado, ok? Então, a diferença positiva ou diferença negativa do patrimônio líquido será lançado como lucro ou prejuízo acumulado, ok, alunos? Então, nós temos que entender que quando efetuamos um lançamento, né, de abertura, as contas se mantêm na mesma parte conceitual. Nada muda. Então, o que é ativo, o que é passivo. A grande diferença é a contrapartida, que não será o fato gerador, mas será a conta transitória, balanço de abertura, ok? Desculpa. Efetuados os lançamentos com a data do balanço de abertura, deverão ser transcritos no livro diário e assinado pelo gerente e pelo profissional da contabilidade, ok? Mas isso já lá no final do exercício, quando efetivamente a empresa está em franca rotina de contabilidade, ok? Muito bem, alunos. Então,
o que nós vimos nessa primeira parte da aula? Que existe 3 vertentes para o início da contabilidade pelo balanço de abertura. Início das atividades, com a integralização do capital. Uma empresa que é obrigada a ter escrituração, mas não a realizava e surge a necessidade, então precisa fazer um levantamento patrimonial e iniciar a sua escrituração a partir deste momento, ou a transição de uma troca de profissional entre um contador e outro, a empresa notifica, um contador encerra parcialmente para que o outro possa dar sequência à atividade, ok? Muito bem, alunos. Então, de modo geral, nós vimos o que seria o balanço de abertura, a parte conceitual, as suas definições, quando que se inicia. Lembre-se que o balanço ele é uma conta transitória, então ele pode ser lançado até as contas de resultado, que as contas de ativo é lançada em débito, as contas do passivo é lançado em crédito, com a contrapartida sempre o balanço de abertura. Ao final do exercício, encerra-se as contas de resultado, encerra-se também as contas transitórias, entre elas o balanço de abertura, ok? Ficando somente o balanço social. Muito bem, alunos. Para que nós possamos dar sequência, nós vamos para um vídeo e logo nós voltaremos. Muito bem, alunos, voltamos e nós vamos dar sequência à parte conceitual da abertura de balanço, ok? Vamos ver então no quadro comigo a sequência sobre a parte de balanço de abertura. Bom, nós vimos dos 3 fatores que pode ocasionar o balanço de abertura, entre elas nós temos a constituição da empresa. Bom, quando nós falamos de constituição da empresa, temos o capital social, que os sócios se comprometem a disponibilizar o valor monetário para o início das atividades. Bom, quando este capital é disponibilizado em si, existe ali um fato contábil. Existe nesse momento, então, a integralização deste capital. Este fato contábil já tem que ser contabilizado, ok? A integralização é um fato contábil posterior à subscrição e consiste no cumprimento de uma obrigação por parte do sócio.
Então, nós temos aqui o primeiro fato para ser contabilizado, que é a integralização do capital. Então, nós temos desde a provisão até a efetiva integralização do capital. Então, quando surge o capital social, lá no contrato social, na constituição da empresa, o sócio se compromete a um determinado valor. No próprio contrato social já está especificando a quantidade de cotas de cada sócio, qual o valor que será integralizado, qual a forma de integralização, qual o período de que será integralizado. E a partir deste momento que a integralização, seja por dinheiro, seja por bens, seja por qualquer que seja a forma acordada entre os sócios de integralização do capital, surge o fato contábil. Este fato contábil será contabilizado pelo profissional técnico mediante a abertura do balanço, mediante ao balanço de abertura. Então nós temos lá na constituição da empresa o contrato social, em que vai ter o capital social e a subscrição e a integralização do capital. Bom, a subscrição é um ato preliminar de informações dos sócios que irão compor o quadro societário de quanto, quando e como integralizar as suas cotas. Já a integralização é efetivamente o pagamento das cotas subscritas, integralizadas é realizar o capital social, ou seja, existe a promessa e existe o efetivo. Existe a provisão e existe a execução da provisão, ok? Então, nós temos a contabilização inicial dos fatos contábeis. Tal realização feita pelo sócio poderá ser em dinheiro, bens ou imóveis. Títulos de crédito ou ainda direitos como patente de invenção, certificado de marca, desde que previamente acordado entre os demais sócios, podendo a integralização ocorrer à vista ou dividida em parcelas. Alunos, quando nós temos a integralização parcelada, então cada fato contábil será a execução do pagamento dessa parcela. Então, cada pagamento surge um novo fato e vai compondo a integralização do capital, seja por bens, por direitos ou por dinheiro, ok? Se foi acordado e os sócios estão de acordo, inicia-se o processo. Professor, mas como que a empresa vai iniciar suas atividades necessitando de dinheiro se os sócios vão disponibilizar bens? Aí é uma outra questão que depende muito do sócio, depende muito da atividade econômica, mas nada, a aula de hoje quer dizer que nada impede de um dos sócios, ou até mesmo os dois, disponibilizar recursos em bens, disponibilizar recursos em direitos, ok? Como carta de crédito, sem problema. Se foi acordado, ótimo. A aula de hoje é a integralização e o início do balanço com o balanço de abertura, ok? Vamos dar sequência? Desculpa. Bom, alunos, então, conforme formas de integralização. Então, conforme a necessidade de cumprir a promessa, surge a integralização do capital. Conforme nós já mencionamos, a integralização do capital social poderá ocorrer através de dinheiro ou bens. A integralização através de dinheiro é a maneira mais simples, bastando a entrega da quantia para o caixa da sociedade, mediante a um recibo. Esse recibo é assinado, é contabilizado, já temos o saldo no balanço de abertura. Tratando-se de veículo automotor, é necessária a transferência junto ao Detran, desculpa, e emissão de um novo certificado de proprietário em nome da sociedade. Então existe já, quando falamos de bens, já existe uma burocracia com relação a veículo. Se for um terreno ou uma edificação, a mesma proporção, só que daí não é o Detran, é o registro de imóveis, tem que ser transferido para a empresa, recolhendo a taxa que for necessário, para com que possa cumprir com as obrigações. Mas nada impede de ser transferido, ok? Muito bem. Para correta declaração do capital social da empresa, o sócio deve colocar em contrato os valores subscritos e integralizados. Compreenda melhor que o processo, o capital social subscrito, diz respeito a um determinado valor que cada um dos sócios assume que colocará na empresa
que estão constituindo juntos. O capital social tem como função ser o primeiro aporte financeiro para que a sua empresa saia do papel, além de limitar a responsabilidade do empresário enquanto pessoa física nas dívidas da empresa. Então, tudo isso nós vimos na aula passada, né, alunos? Que quando se constitui uma empresa e os sócios disponibilizam um valor, este valor disponibilizado, primeiramente, o sócio tem a expectativa de ter um retorno positivo maior do que qualquer serviço ou produto disponibilizado pelo mercado financeiro para a rentabilidade. A partir do momento que ele constitui a empresa e integraliza o capital e a empresa começa a operar, a natureza jurídica da empresa, a personalidade jurídica da empresa, que é mediante ao registro ao seu órgão competente, seja junta comercial ou cartório de registro, se for, por exemplo, uma empresa simples, ela vai ser responsável pelos seus atos. Ou seja, a pessoa jurídica vai se responsabilizar por todos os seus deveres. Caso contrário, os sócios, a princípio, de modo geral, não defendem as dívidas da empresa com o seu patrimônio pessoal, salvo mediante uma jurisprudência, alguma penalização por fraude, ou enfim. Mas, de modo geral, a empresa se reconhece, tem que cumprir as suas obrigações com o patrimônio da empresa. E se a empresa não tiver patrimônio, é uma outra situação. Mas o capital social da empresa, os bens adquiridos ou os bens transferidos para o nome da empresa, já são de responsabilidade da empresa e, com isso, podem ser responsáveis para cumprimento de dívidas. Obviamente que nenhuma empresa vai se iniciar já com a expectativa de ter uma frustração, uma perca, deixar de pagar fornecedores ou qualquer outro fato desse. Mas é importante trazer para vocês sobre essa situação. Bom, aí nós temos a integralização do capital social. Nós temos, primeiramente, a provisão, que lá na Constituição do Contrato Social existe a provisão do capital social, e depois nós temos a integralização, seja por dinheiro ou seja por bens. E aí, já quero aproveitar esse ensejo para fazer uma correção. Pode ser que, quando eu fui falar do método de partidas dobradas, eu tenha falado a data errada. Então, para desencargo de consciência, o Luca Pacioli criou o método de partidas dobradas em 1494, no século XIV, e não não na época de 40, como eu acabei dizendo, ok? Então peço desculpa, faço a correção do período exato em que o método de partidas dobradas foi criado pelo Frei Luca Pacioli, ok? Que nada mais é que o mesmo valor debitado é creditado. Se o mesmo valor debitado é creditado, numa integralização de capital, esse método será utilizado, ok? Vamos dar sequência? Bom, mediante a essa integralização, mediante a esse método de Luca Pacioli, nós temos a integralização em espécie. O que seria a integralização em espécie? Nada mais é do que a disponibilidade de dinheiro, recursos monetários para que a empresa possa iniciar suas atividades. Aí é muito simples o lançamento, ok? Capital a integralizar, a capital social, caixa e banco a capital a integralizar. Mediante ao valor pré-definido, se faz a integralização. Professor, mas e se for um ou mais sócio? Aí nós podemos colocar aqui o histórico padrão, ok? Então eu tenho integralização de capital, capital a integralizar, a capital social, histórico padrão, sócio A. Ok? Capital integralizar é a capital social, histórico padrão, sócio B. Ok? Caixa e banco, a capital a integralizar do sócio A e capital a integralizar do sócio B. Então você consegue desmembrar os lançamentos, ok? E com isso fica mais analítico, fica demonstrado efetivamente aquilo que foi disponibilizado por cada sócio. Principalmente se um dos sócios for pagar parcelado, ok? Vai abrir o razão somente deste sócio,
e lá vai ser demonstrado todos os pagamentos precisos do capital a integralizar. Ok. Professor, mas e se o capital for em bens? Bom, desculpa. Se a integralização for em bens, o lançamento se dá da mesma maneira, no que tange a parte de provisão. Então, capital a integralizar a capital social, o montante. Aí vem, por edificações. Então, nós vamos ter edificações, ativo imobilizado, ativo não circulante, aqui não é capital social, por gentileza, faça uma correção, a capital a integralizar, ok? Então, novamente, vou pedir para que você possa corrigir o teu material, aqui o lançamento não é capital social, mas sim capital a integralizar. Bom, mas disponibilizou um terreno, então terrenos, ativo imobilizado, ativo não circulante, a capital a integralizar. Se for um veículo, veículo, ativo não circulante, ok? Imobilizado também, capital, veículos, a capital a integralizar, ok? E o valor. Então, nós temos aqui duas correções nesse material que eu peço por gentileza. Capital a integralizar, onde você lê capital social, e aqui não é ativo circulante, sim ativo não circulante, ok? Por gentileza, corrija esse material para que você não possa ter nenhum tipo de dúvida na hora da sua prova, ok? Professor, mas e se na integralização por bens, eu posso desmembrar para o sócio também? Na mesma maneira. No plano de contas, alunos, até a conta capital social, você pode criar subgrupos, outras contas, como sócio A e sócio B. E na capital integralizar, também outras contas como sócio A e sócio B. E aí você vai fazendo os lançamentos mediante individualmente para cada sócio. Se for por imobilizado, se for por dinheiro, da mesma proporção. Eu aconselharia até fazer assim para que você possa ter um melhor controle no que tange um balancete de verificação, as razões de cada lançamento, de cada conta, de cada grupo, subgrupo de contas, e até mesmo no diário, para que possa ficar mais expresso os fatos registrados, ok? Muito bem, alunos. Para que nós possamos entender essa parte conceitual, eu gostaria de chamar vocês para uma atividade em sala. Bom, na atividade, eu trago para vocês o seguinte exemplo. Na constituição de uma empresa, o sócio se compromete com um capital social de 20 mil. O sócio A integraliza no ato 10 mil reais, em espécie. E o sócio B, com um veículo no ato, também no mesmo valor. Contabilize essa operação. Então, alunos, nós vamos para uns minutinhos para que vocês possam realizar. Debate com o seu colega de sala, com o seu tutor, qualquer dúvida mande para nós. E em minutinhos nós já voltamos para poder corrigir. Muito bem, alunos, vamos para a nossa correção? Bom, então nós temos aqui a contabilização desta integralização. Então, primeiramente, nós vamos fazer a provisão, ok? Capital a integralizar, a capital social no valor de 20 mil reais. Aí nós temos o sócio A, integraliza em dinheiro. Então, caixa ou banco, a capital a integralizar 10 mil. Histórico padrão.
integralização do capital sócio A nesta data, ou neste período, ok? Ou mediante a documento, ou, enfim, mediante a recibo. Aí o histórico fica a seu critério. O segundo sócio, veículos, ativo não circulante, a capital a integralizar, R$10.000, o histórico padrão, integralização do capital do sócio B, ok? Muito bem, alunos. De tudo que nós falamos até agora, nós temos que refletir sobre qual a importância do contador. Qual a importância de assessorar as empresas, qual a importância de registrar os fatos contábeis, qual a importância de seguir as normas e princípios e legislação específica para a contabilidade. Partindo desse pressuposto, eu gostaria de convidar você para um momento de reflexão. O contador pode assumir a contabilidade no meio do exercício social de outro profissional? Bom, alunos, essa reflexão nós já estamos fazendo desde o início da nossa aula, pois eu já venho apresentando para vocês a possibilidade de transferência da contabilidade de um profissional para o outro. Então, obviamente que sim, é possível e acontece, e se acontecer com você, você tem que fazer as obrigações até aquele período e o outro contador iniciar o processo. Ou você inicia-se mesmo no decorrer do exercício, há uma contabilidade já iniciada por um outro profissional, ok? Muito bem, alunos. Vamos dar sequência? Aí nós vamos falar agora vamos dar sequência no conteúdo da escrituração e no que tange o balanço de abertura. O balanço de abertura é utilizado para a contabilização dos saldos do ativo e do passivo das empresas que estão se constituindo e também estão apurando-os mediante levantamento, por meio de documentação para dar início à escrituração contábil. Perante a legislação comercial e falimentar, todas as pessoas jurídicas estão obrigadas a manter a escrituração contábil, salvo as microempreendedor individual, ok? Tendo em vista os interesses societários e creditícios da sociedade, vale lembrar que a manutenção da escrituração contábil completa se constitui num instrumento seguro para a tomada de decisão pelos administradores da empresa. Então, como uma das principais funções é disponibilizar conteúdo para a tomada de decisão, a escrituração é de suma importância. Reiniciar a escrituração contábil se dá pela pessoa jurídica ao retornar ao regime de tributação com base no lucro real, por exemplo, por opção ou decorrência de legislação de imposto. Se não mantiver a escrituração comercial, porque nunca teve um porquê, na verdade não teve um porquê para abandonar, fica obrigado a realizar o levantamento patrimonial no início do ano calendário, no qual passará ou retornará ao lucro real, a fim de elaborar balanço de abertura e iniciar ou reiniciar a sua escrituração. Ou seja, alunos, pode ser que a empresa esteja no Simples Nacional, seja uma empresa de pequeno porte, mas nós sabemos já tudo aquilo que estudamos, que o regime do Simples Nacional, ele tem um benefício de umas alíquotas menor, poucas obrigações acessórias, como SPEDs contábeis, SPEDs fiscais e ECFs não estão obrigadas, a escrituração não está obrigada, a escrituração digital, muitas dessas empresas não estão obrigadas, e ela então deixa a contabilidade de lado. Mas por algum motivo ela é desenquadrada, seja por cadastro, por falta de pagamento, enfim, algum motivo desenquadra ela e ela passa para o regime normal. Aí surge um grande problema de contabilizar tudo que está em atraso, colocar em dia para poder apurar trimestralmente, semestralmente, o LALUR e tudo, entregar todas as obrigações acessórias que uma empresa de regime normal está obrigada. Ok? Então, nada justifica a falta da contabilização. Agora, quando ela deixa de estar numa situação favorável, como no Simples Nacional, e passa para um regime normal, em que as obrigações acessórias e os critérios são maiores, aí a empresa tem um grande problema. Vamos dar sequência? Bom, se a empresa nunca manteve a escrituração contábil, desculpa, ela deverá efetuar o levantamento patrimonial, ok? Então, aquilo que nós já vimos na aula de hoje. Ou seja, arrolamento de todos os bens, direitos e obrigações existentes no dia 1º de janeiro do ano calendário, a partir do qual os resultados serão submetidos à tributação com base no lucro real, para elaboração do balanço de abertura. Então, alunos, não é simplesmente assim,
deixei de fazer, agora vou começar. Só que fazendo o levantamento, existe a carga tributária. Se no regime normal o lucro é apurado pelo imposto de renda e contribuição social, se dá da mesma maneira. Então, é mais penoso, é mais gasto, maior desembolso, você não levar a contabilidade a êxito. Fora outras sanções, outras notificações e outros autos de infração que você pode tomar, não só o contador, como até a empresa por falta da escrituração. Ok? Vamos dar sequência? Muito bem. Aí nós temos um exemplo de levantamento do patrimônio, ok? Então nós temos aqui, a empresa faz um levantamento de todo o patrimônio e dessa forma inicia a escrituração contábil. Então nós temos disponibilidade de caixa, saldo em conta corrente, saldo em cliente, duplicatas descontadas, estoque de mercadoria, estoque de materiais de consumo, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios. Nós temos fornecedores a pagar, temos impostos e contribuições da folha de pagamento, nós temos salários ordenados que não foram contabilizados, encargos sobre esses salários, fundo de garantia a recolher, o capital social registrado e integralizado, e ainda, se for possível, outros fatores como crédito de impostos, financiamento, leasing, enfim, vários fatores que podem ser contabilizados. Depreciação, aí faz o levantamento patrimonial para que a empresa possa iniciar a sua escrituração, ok? Bom, a partir daí nós temos já os saldos. Aí nada mais é do que transferir esses saldos para o balanço de abertura, ok? Muito bem. Vamos dar sequência e acompanhe comigo no quadro no que tange o inventário patrimonial. Efetuando o levantamento, agora deverá ser feita a contabilização dos valores apurados. A diferença entre o ativo e passivo deverá ser classificado como lucros ou prejuízos acumulados. Do ponto de vista da contabilidade, gestão patrimonial, também do ponto de vista jurídico, bem patrimonial é todo ou qualquer patrimônio que pode ser convertido em dinheiro, do mesmo modo, não sendo considerado bens patrimoniais ou propriedades e direitos que não venham a ter valor financeiro. Então, nós temos, como levantamento patrimonial, tudo que a empresa tem que possa se tornar dinheiro, ok? Muito bem, alunos. Aí nós temos a contabilização do levantamento patrimonial, ok? Aí nós temos a contabilização. Pois bem, primeiramente, nós vamos contabilizar as contas com saldo devedor, ok? As contas de bens e direito. Então, eu tenho lá, debita-se caixa, debita-se banco, debita-se duplicatas a receber, debita-se estoque de mercadoria, debita-se estoque de material de consumo, máquinas e equipamentos, imóveis e utensílios. Então, nós levantamos aqui no levantamento patrimonial, nós temos as contas devedoras. A contrapartida, ok? A conta transitória, balanço de abertura. O montante de 52.969,12, ok? Muito bem. Aí nós vamos registrar as contas credoras. Balanço de abertura, porque é a contrapartida das contas credoras, ok? Desculpa, aluno. O montante de 38.800. Bom, se nós partimos do pressuposto de que o levantamento patrimonial se deu de todos os bens, direito e obrigação, a diferença será lançado lá em lucros ou prejuízo acumulado. E é isso que nós vamos ver neste momento. Bom, então pelo registro do lucro apurado no levantamento patrimonial, diferença positiva entre o ativo e passivo deverá ser lançada nos lucros acumulados, ok? Então debita-se a conta transitória, balanço de abertura, credita-se lucro acumulado, patrimônio líquido. A diferença entre o ativo e o passivo. Como se observa, este valor representa a diferença entre o ativo e o passivo, é a própria diferença entre os valores lançados de débitos, que nós vimos lá, todas as contas devedoras
na contrapartida do balanço de abertura e as contas credoras, ok? No levantamento patrimonial. A propósito, registramos que não há previsão legal para a distribuição de lucro durante em balanço de abertura, como isenção de imposto de renda, porque se trata de um resultado meramente escritural, que abrange períodos base nos quais a pessoa jurídica observou regras de distribuição de lucro próprias do regime a qual estava sujeito, ok? Mas então, se não há esse embasamento, nós vamos estar em levantamento patrimonial e a diferença lançada em lucros acumulados. Então é importante entender, aluno, que a diferença positiva ou negativa será no patrimônio líquido, tanto como lucro, como também no prejuízo. Então nós temos o levantamento dos saldos das contas devedoras, o lançamento das contas credoras e a diferença do que foi levantado, nós podemos lançar positivamente como lucro, negativamente como prejuízo. Ok, alunos? Muito bem. Chegamos à reta final da nossa aula. Nós vamos para um vídeo e vamos voltar para finalizar a aula. Olá, eu sou a professora Camila Gomes, de Contabilidade. Estou aqui para te passar uma dica sobre fórmulas de lançamento. Algumas questões de concurso, eles cobram a compreensão desse assunto. Eles pedem que você classifique uma contabilização em primeira fórmula, segunda fórmula, terceira ou quarta fórmula. Para isso, você tem que saber como classificar esse lançamento, você tem que saber que tipo de lançamento é aquele de primeira fórmula, o que encaixa um lançamento como sendo de segunda ou de terceira fórmula. Então, dá uma olhadinha aqui. Nós temos na contabilidade vários tipos de contabilização. Algumas são contabilizações simples, outras são contabilizações compostas e algumas contabilizações consideradas complexas. Nós temos na contabilidade alguns lançamentos onde fazemos apenas um débito e apenas um crédito. Temos também na contabilidade alguns lançamentos onde nós fazemos um débito e 2 ou mais créditos. Em algumas contabilizações, nós fazemos 2 ou mais débitos e apenas um crédito. E às vezes, algumas contabilizações consideradas complexas, nós fazemos 2 ou mais débitos e 2 ou mais créditos. Você tem que lembrar e memorizar esse quadro. Você vai fazer lá na hora da prova, quando estiver resolvendo questão. Pega o teu papel e começa a fazer. 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Primeira fórmula, segunda fórmula, terceira fórmula e quarta fórmula. Portanto, os lançamentos de primeira fórmula, chamados de lançamentos simples, são aqueles onde nós temos um débito e um crédito. Lançamentos de segunda fórmula, chamados de lançamentos compostos, nós temos um débito e 2 ou mais créditos. Lançamentos de terceira fórmula, aqueles também chamados de lançamentos compostos, você tem 2 ou mais débitos e um único crédito. E lançamentos de quarta fórmula, chamados de complexos, você tem 2 ou mais débitos e 2 ou mais créditos. Para você entender como você classifica, dá uma olhadinha no exemplo que eu te trouxe. Pagamento de uma duplicata atrasada com acréscimo de juros de 10%. Valor da duplicata, R$10.000. Então, vamos lá. Nós vamos contabilizar o pagamento de uma duplicata em atraso e depois de contabilizarmos essa transação, a gente vai classificar essa contabilização, esse lançamento. Vamos lá. A duplicata, ela tem o valor de R$10.000, com juros de 10%, ou seja, R$1.000, certo? Te pergunto, quanto vai sair do teu bolso aí quando você vai fazer esse pagamento? Quanto você vai pagar? 11.000, certo? O valor da duplicata mais os juros. Então, vai sair dinheiro aqui do teu banco, um total de R$11.000. Agora, nós vamos contabilizar. Bom, começamos aqui sempre com um débito e um crédito. Se necessário, você vai ampliando, que vai ser o caso aqui nessa situação.
Começa a contabilizar pelo pagamento, fica mais fácil de você começar a criar o raciocínio da contabilidade. Bom, está saindo dinheiro do teu banco. Banco é uma conta de natureza devedora, classificada lá no ativo. Para diminuir o saldo, você vai creditar bancos. Pelo pagamento, você credita bancos. Pela liquidação da sua duplicata, da sua obrigação, você debita, você vai debitar a conta de duplicatas a pagar, porque você está fazendo o pagamento, no valor de R$10.000, que é o valor da duplicata. E você vai debitar a conta de juros. Nessa situação, nesse caso, você tem uma despesa com juros, porque você está gastando mais do que você tinha previsto. Então, você está gastando mais, está gerando um decréscimo do teu patrimônio, contabiliza uma despesa. Contabilizou, então, juros passivos no valor de R$1.000. Nessa situação, que lançamento é? Qual é a fórmula de lançamento? Veja, você fez aqui 2 débitos e 1 crédito. Que fórmula de lançamento é essa? Dá uma olhadinha. Fórmula 2.1 é um lançamento de terceira fórmula. Então, aqui nós estamos diante de um lançamento de terceira fórmula. Portanto, o pagamento de uma duplicata com juros é um lançamento de terceira fórmula. Ok? Espero que tenha ficado claro aí para você. Não se esqueça de memorizar essa tabelinha. Bons estudos para você! Muito bem, alunos, chegamos à reta final da nossa aula, em que nós trouxemos hoje um pouquinho sobre as características do balanço de abertura, uma situação importantíssima para as empresas que estão sendo constituídas ou aquelas que necessitam se regularizar mediante a contabilidade, ok? Espero ter contribuído pelo um pouquinho o conhecimento de vocês, agradeço pela oportunidade de estar aqui, um grande abraço do professor Luiz Fernando e nos vemos na próxima aula.